Antes de ser cristão, antes de aceitar Cristo, eu pensava que a Bíblia era um livro muito chato. Eu pensava que a Bíblia era um livro muito religioso, sabe? Tipo, uma Bíblia... Por que eu vou ler a Bíblia, tá ligado? Tipo, chato. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, ué... Pera aí. Esses dias eu li a história de Esther toda, de uma só vez. A coisa mais da hora que tem é ler um livro de uma só vez. Tipo, é doideira, tá ligado? Cara, sabe o da hora da história de Esther? É que nesse livro não contém a palavra Deus. Só que mesmo Deus não estando presente em uma palavra, Deus ele está presente no secreto. Cada momento da trajetória de Esther, cada momento da trajetória do povo de Israel, sabe? Cada momento ali era, mano, era muito nítido que Deus estava ali. Lá na Pérsia existia um rei chamado Xerxes. Eu não sei pronunciar esse nome, não é só um nome difícil que eu vou falar aqui hoje. Esse rei quis fazer uma festa, entendeu? Tipo, ele acordou um dia, pô, vou fazer uma festa. Por que não? Aí o rei falou, cara, pode vir os mais humildes, os mais ricos. Ele literalmente falou pra vir geral pra festa dele. Aí ele pediu pros oficiais servirem vinho à vontade, aí pra todo mundo se embriagar. Eles não sabiam da palavra de Deus, eles não praticavam a palavra de Deus, então eles pecaram. Aí existia ali uma rainha chamada Vasti, a rainha do rei Xerxes. E o rei Xerxes pediu para que a rainha viesse, pra, pô, se gabar, pô, tem uma rainha muito bonita, tá ligado? Pô, olha minha rainha, pô, bonitona, tá ligado? Queria tratar a rainha como um objeto. Aí a rainha, não vou ir. O rei ficou pistolaço com ela. O rei expulsou a rainha Vasti e ele quis escolher outra rainha no lugar dela. Aí veio um cara chamado Mardoqueu, falou, olha, eu tenho uma prima muito bonita, muito atraente, que se chama Esther. Aí o rei Xerxes gostou da Esther e a Esther se tornou rainha. Aí o rei Xerxes colocou um cara chamado Amã como autoridade sobre todos os nobres. Aí a lei falava pra todos se curvarem a Amã. Só que o Mardoqueu não se curvou, mano. Aí Amã ficou pistolaço com o Mardoqueu. Mardoqueu não se curvou pra Amã porque Mardoqueu ele não se curva a homem nenhum, a não ser o Deus dele, o Deus de Israel, Jesus. E a lei não dizia que os judeus eram pra se curvar pra Amã, porque os judeus eram libertos a exercer a fé deles naquele povo ali. Não necessariamente o Mardoqueu precisava se curvar a ele, sabe? Não precisava. Só que Amã não gostou nada disso e quis, tipo assim, tramar pra matar o Mardoqueu e todos os judeus. Então, aí que começa o bagulho doido. Aí Mardoqueu contou pra Esther tudo o que tava acontecendo. Aí Mardoqueu falou, mesmo que você não me ajude, Deus ele vai dar um escape pra nós. Então a Esther falou pra Mardoqueu, jejue por mim, pois eu jejuarei, e eu irei até o rei. E se for pra morrer, que eu morra, mas eu tentarei. E cara, tipo assim, a Esther ela ia tomar uma decisão muito doida. Por quê? Porque se ela fosse lá pro palácio, ela ia morrer. Porque só quem pode ir lá pro trono do rei, só quem tem permissão. E quem for sem permissão é condenado à morte. A Esther foi lá, pô, no rolê e tal, depois de jejuar. Aí ela foi, chegou lá no trono, o rei viu a Esther e falou, ó, pode vir. Aí a Esther chegou lá, o rei falou, ó, você pode me pedir a metade do reino que eu te dou. A Esther convidou o rei pro banquete que ela ia fazer. E convidou o Amã também. Aí o rei e o Amã foram ao banquete da rainha Esther. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther, diga-me, o que deseja a rainha Esther? Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu, se conto com o favor do rei, e se lhe aparecer bem entender, meu pedido pouco minha vida e a vida de meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendido como escravo, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Aí a rainha não quis falar que era da linhagem dos judeus, porque ela não queria perturbar o rei, sabe? Aí quando o rei ouviu isso, ele falou, olha, quem é esse que tem essa ousadia? Aí a Esther falou, é o Amã. E quando eu li isso, meu parceiro, eu falei, olha, eu não queria estar na tua pele. Deu ruim pra tu. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava, reclinada, e nesse exato momento o rei voltou no jardim do palácio. Mano, aqui doideira, no exato momento que tava acontecendo aquele rolê todo, o rei chegou. É como se Deus ele tivesse, sabe, tipo um plano todinho, sabe, esquematizado, e falasse, olha, você vai chegar nesse tal momento e vai ver. Ai, Deus é muito bravo. Um dos eunucos do rei disse, Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no palácio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Cara, olha só que doideira, Mardoqueu ele tinha salvado o rei, porque dois eunucos queriam matar o rei e Mardoqueu chegou e salvou o rei. Mardoqueu também é
brabo, meu parceiro. Aí o rei falou, usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu. A ira do rei se acalmou. Essa foi a melhor parte, porque quando eu vi isso, eu falei, olha, a armadilha que tu fez foi a própria armadilha pra você próprio. É literalmente você fazer um buraco pra uma pessoa e você cair nele. Se deu mal. Aí se você continuar lendo, mano, os judeus, eles ganharam várias guerras, tá ligado? A Esther, ela foi usada por Deus grandemente, cara. Ainda fala que a Bíblia é machista. Como é que pode não ler a Bíblia? E todo nesse momento, Deus, ele estava ali, no secreto, cuidando. Desde o momento onde a Esther foi escolhida, Deus escolheu a Esther pra estar ali, sabe? Ele estava no secreto cuidando disso. Mesmo na confusão toda, Deus estava cuidando. E mesmo Esther sabendo que ela poderia morrer, a chance de ela morrer era grande, ela foi. E Deus continua ali cuidando dela, cuidando do povo. Uma coisa que a gente aprende, ninguém jamais poderá impedir os planos de Deus. Deus estava ali, cara, em todo momento. Deus nunca desistiu da gente. Deus nunca desistiu da Esther. Deus nunca desistiu do Mardoqueu. Deus nunca desistiu do seu povo. Deus sempre esteve ali no secreto. Mesmo que a gente não consiga entender, mesmo que a gente não consiga perceber a presença de Deus, Deus está ali. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pensava que a Bíblia era um livro chato. Mas mal eu sabia que, na verdade, a Bíblia não é chata. Mas, na verdade, eu sou chato. Terminou por aqui.